Fala galera, beleza? Então esse é um outro vídeo com uma outra dica de um processo. Eles são semelhantes ao outro que eu expliquei, de fazer o nivelamento. Seria o nivelamento físico, por assim dizer, da sua máquina. Alguns programas e tal tem aquela questão de autonivelamento, mas não é tão necessário para quem trabalha principalmente com recortes de madeira, certo? Que pode variar um pouquinho, às vezes na questão de trabalhar com aquelas plaquinhas lá que precisa fazer circuito e tal, aquilo digamos assim, uma exigência, certo? Na CNC para fresamento de madeira não tem tanta rigorosidade quanto a isso, mas o ideal é que esteja o mais perto possível, digamos, do nivelamento perfeito. Então no outro vídeo eu expliquei esse processo aqui, ó. Não tinha segredo algum. Coloca uma base de madeira, certo? Uma base de madeira. Coloca a sua fresa ali, certo? E você vai trabalhar partindo do limite máximo da sua máquina. Abaixa ela. Uma vez que ela encostou na madeira ali, acredito que coisa de, às vezes, 2 milímetros no máximo resolve. Começou a comer aqui esses 2 milímetros, você vai fazer o processo de ir e vir. Ir e vir. E vai movimentando a máquina até fazer o processo em toda a sua área de trabalho. Ao final do processo, você já vai ter determinado que essa daqui é a sua área de trabalho, certo? Mas isso daqui é a base, você não vai estragar a base que deu um trabalhão de fazer. Então você pega uma madeira de sacrifício e vai colocar sobre a base. Essa é a madeira de sacrifício. Eu sei que ela está perfeitamente alinhada com relação à fresa, certo? Não importa as outras áreas as outras áreas da sua máquina, certo? Você sabe que esta área aqui está perfeitamente nivelada. Se você coloca uma madeirinha padrão aqui, a superfície dela também vai estar perfeitamente alinhada. Então essa madeira aqui que você coloca, que a gente chama de sacrifício, é para isso mesmo. É para uma vez que cortar em excesso o material, afetar essa madeira somente, porque algumas máquinas têm base do que? Base de metal. Se fresa pegar em metal, vai quebrar. Fresa de madeira vai quebrar. Certo? Então esse era um processo. O processo que eu vou explicar aqui, e também já vou explicar, dar outra dica a princípio, que é a questão do esquadro. Você já pode fazer por meio de esquadro uma guia referencial para o seu ponto 00, certo? Que é o seguinte: se aqui, que é o meu limite máximo, eu fizer uma furaçãozinha aqui, movimentar para cá, fizer outra aqui e outra aqui, sempre nos limites máximos da máquina, depois se eu colocar uma madeira bem retinha aqui, ó, ligando este ponto que eu fiz aqui e esse outro, e também esse daqui, eu consigo determinar os limites máximos da minha máquina para saber que o quê? Ali é o 00, certo? Então, uma vez que eu encoste o material aqui nos limites dessa guia, eu sei que ali é meu 00. Lembrando, faça esse processo aqui com a fresa que você comumente mais utiliza, certo? Porque se eu fizer isso daqui, por exemplo, com uma fresa de 3 milímetros e depois colocar uma de 6, o que acontece? Ainda ela vai comer um pedacinho dessa sua guia. Não tem tanto problema, certo? Mas eu só estou mencionando isso porque pode acontecer. Então faz com que a que você mais utiliza. Enfim, essas guias também, parafuse elas, certo? Para ficar opcional, trabalhar com elas ou não. Eu sempre coloco, porque quando eu estou trabalhando sempre com a mesma fresa, é facinho eu chegar com o material aqui, ó, encostar aqui, eu sei que é o 00. E sempre a recomendação, lógico, evite de tipo, na hora que for desenhar as peças que você for recortar, partir do 00 do desenho. Dá ali uma diferencinha, certo? Para não ter esse problema de acontecer, de poder fresar as suas guias, certo? Então vamos lá. Agora quanto a esse processo aqui. Basicamente o mesmo. Vou colocar uma fresa, só que dessa vez eu vou utilizar uma fresinha um pouquinho mais grossa, certo? Porque esse método que eu vou fazer agora aqui consiste do seguinte: eu vou fazer simplesmente 3 sulcos de alinhamento, certo? Vou colocar a fresa aqui, vou abaixar ela
para comer no máximo 1,5 mm. Vou passar uma vez, vou voltar no mesmo lugar, vou movimentar ela, vou passar, fazer novamente aqui no meio e no final. Feito esse processo, eu vou vir com os sarrafinhos. Isso daqui é fácil de determinar, tipo assim, um padrão para eles, desde que você tenha uma serra de bancada. Colocou ali, eu quero abrir uns sarrafinhos com 5 mm. Você vai passar as madeiras, vai sair tudo com 5 mm. Depois de feito o sulco aqui, que vai estar perfeitamente alinhado com relação à sua fresa, você coloca os sarrafinhos, certo? Aí cada um determina a altura do seu. Só não pode ser muito alto, porque você vai estar perdendo a área da máquina. Apesar que algumas pessoas que trabalham só com MDF não têm necessidade de tanta área aqui. Então aqui é só um exemplo. Coloquei aqui. E aqui em cima eu coloco a minha tábua de sacrifício. E posso parafusar ela, fixar ela e tal. Então fica esses 3 pontos de referência. Numa máquina maior precisaria de mais pontos para evitar que esse material envergue. No meu caso aqui, a madeira de sacrifício que eu vou colocar aqui agora, ela é um pouco mais grossa, acho que tem 15 mm. Por quê? As peças que eu recorto, o que eu costumo fazer? Eu costumo parafusar elas. Certo? Então eu vou recortar uma peça, eu coloco o MDF sobre a madeira de sacrifício, faço um furinho com a furadeira e coloco um parafusinho para ficar bem fixa mesmo, certo? E isso seria uma maneira de deixar isso daqui bem nivelado, sem necessidade de autonivelamento ou de grandes sacrifícios para essa questão. O que é importante é sempre que o nivelamento esteja relativo à sua fresa. Só isso. Então é isso aí, galera. Eu vou iniciar o processo aqui, porque vai ser uma coisa um pouquinho demorada. E depois que tiver concluído, eu faço um outro vídeo, certo? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?